Polícia de Nova York diz que cápsulas de munição usada por atirador para matar CEO da United Healthcare tinham palavras. O Bitcoin ultrapassou $100 mil pela primeira vez. Na Flórida, a operação da Guarda Costeira faz apreensão de cocaína avaliada em $182 milhões. E no Brasil, polícia investiga morte de idoso que ganhou milhões na Mega Sena. Essas e outras notícias agora no Brasil News. Boa noite. A polícia de Nova York divulgou mais fotos do suposto atirador do CEO da United Healthcare. O suspeito ainda é procurado. A polícia de Nova York fez buscas pelo suspeito do crime em pelo menos 2 albergues na manhã desta quinta-feira. Além disso, divulgou mais fotos do suposto atirador. Ainda de acordo com as investigações em andamento, foram encontradas cápsulas de munições com palavras como negar e defender. Brian Thompson, o CEO da United Healthcare, foi morto a tiros em Manhattan na frente de um hotel de luxo por volta das 6h45 da manhã de quarta-feira. A esposa de Thompson disse à NBC News que ele recebeu algumas ameaças que podem ter a ver com decisões de cobertura de seguro, embora ela não soubesse detalhes. E a criptomoeda Bitcoin ultrapassou $100 mil pela primeira vez nesta quinta-feira. O marco foi alcançado em meio a expectativas de uma abordagem regulatória mais amigável dos Estados Unidos para criptomoedas. Nesta quinta-feira, o Bitcoin passou de $103 mil. Os investidores apostam que o governo de Trump trará uma era boom para a classe de ativos. Em 2024, o Bitcoin subiu cerca de 45% das 2 semanas desde que Trump foi eleito o próximo presidente dos Estados Unidos. Uma série de legisladores pró-cripto também foram eleitos para o Congresso. E a árvore de Natal do Rockefeller Center, na cidade de Nova York, já está pronta para visitação. E uma multidão se reuniu para comemorar a iluminação da árvore de Natal do Rockefeller Center, em Nova York, nesta quarta-feira. A tradição começou em 1933. Este ano, a árvore recebeu mais de 50 mil luzes LED multicoloridas. Ela vai permanecer acesa diariamente, das 5 da manhã à meia-noite, e segue decorando o local até meados de janeiro. Boa dica para visitar se estiver por aqui em Nova York. A seguir, na Flórida, agente penitenciário é esfaqueado por detento em presídio. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o Mineiro. As linguiças Cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. Guarda Costeira dos Estados Unidos apreende mais de $180 milhões em cocaína. 6 pessoas foram presas durante a operação. A repórter Lorena Gomes tem os detalhes. A operação durou 3 meses. Durante esse tempo, a Guarda Costeira dos Estados Unidos trabalhou em conjunto com parceiros internacionais para impedir a venda de drogas em águas internacionais do Oceano Pacífico Oriental, perto das Américas do Sul e Central. Mais de 7 mil quilos de cocaína, avaliados em $182 milhões, foram apreendidos.
6 pessoas suspeitas de contrabando foram presas e devem enfrentar processos nos Estados Unidos. Toda a droga foi descarregada pela guarda costeira no pier de Everglades, no sul da Flórida. E um agente penitenciário de um presídio em Cross City, que fica no condado de Dixie, aqui na Flórida, foi parar em um hospital depois de ter sido esfaqueado por um detento. De acordo com as autoridades, o caso aconteceu depois que um grupo de presos começou a atacar os agentes quando eles levavam os detentos até as celas. O número de agentes feridos não foi informado. Um deles, o que precisou de atendimento hospitalar, foi atingido no tórax com vários golpes de uma faca caseira. O estado de saúde dele não foi informado. O suspeito foi identificado como Kevin Rowe. Ele cumpre pena por roubo e agora vai responder também por agressão agravada contra um policial, posse de arma e resistência com violência a um policial. E agora a gente fala de um assunto que assustou pais, alunos e funcionários de uma escola elementar em St. Lucie. A polícia foi atender um chamado que parecia ser de roubo na noite do Thanksgiving na instituição. Uma varredura foi feita no local e nada foi encontrado. As equipes foram embora, mas tiveram que retornar depois de receberem um novo chamado, desta vez do segurança da escola. Ele viu um homem nu dentro de uma sala de aula. Ao perceber que foi descoberto, ele vestiu a roupa e agrediu o oficial. O agressor foi identificado como Joey Urias, um professor de uma escola preparatória. A polícia acredita que Urias tinha a pretensão de passar o feriado na escola. Fotos divulgadas pela polícia mostram que seria uma cama improvisada, comidas, bebidas e maconha. O professor foi preso e vai responder por comportamento lascivo, roubo, posse de maconha e agressão a policial. E olha essa história: cães foram salvos de um incêndio antes mesmo dos bombeiros chegarem. O herói é brasileiro e trabalhava nas proximidades. A fumaça tomou conta da casa e quando os bombeiros chegaram no local, não havia nenhum morador. O incêndio aconteceu na quarta-feira em Orlando. As informações dão conta de que 2 cães estavam no imóvel e foram resgatados graças a este homem que trabalhava em uma construção próxima ao local do incidente. Daniel Cardoso disse aos bombeiros que viu as chamas na garagem, que estava trancada. Ele falou ainda que ouviu quando vizinhos gritavam dizendo que cães estavam dentro do imóvel. Daniel disse que estava tudo trancado e perguntou se poderia quebrar as janelas. Foi aí que ele entrou na casa e encontrou os animais. Um deles estava bastante assustado. Questionado sobre o motivo de se arriscar em meio ao fogo, Daniel disse que tem cães e em uma situação como essa gostaria que fizessem o mesmo por eles. Os bombeiros conseguiram conter as chamas. As causas do incêndio ainda são investigadas. No próximo bloco, no Brasil, o Pix supera dinheiro como forma de pagamento mais utilizada. O açaí Triunfo é sua fonte de energia natural e saborosa. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. E agora as principais notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. Boa noite a todos. A morte do idoso que ganhou sozinho mais de 200 milhões de reais na Mega Sena no mês passado é investigada pela Polícia Civil do Mato Grosso. Antônio Lopes Siqueira, de 73 anos, morreu durante um procedimento odontológico em uma clínica em Cuiabá na quarta-feira. A morte teria sido por mal súbito. De acordo com o boletim de ocorrência, na ficha do paciente, que é preenchida pela clínica, consta que ele sofria de hipertensão e era diabético.
O idoso fazia tratamento dentário há uma semana. Antônio era pecuarista e trabalhava com compra e venda de gado em fazendas do Mato Grosso. Ele deixa 4 filhos. No dia 9 de novembro, ele ganhou sozinho um dos 10 maiores prêmios da história já pagos pela Mega Sena. E 2 chineses foram presos pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, nesta semana. Eles transportavam, sem autorização legal, itens da fauna brasileira. Nas bagagens, a polícia encontrou 50 barbatanas de tubarão, 38 pepinos do mar e mais de 3 quilos de bexigas natatórias e quase 1 quilo de pescado seco. Tudo foi apreendido. O destino dos chineses era Hong Kong. A polícia, eles alegaram que os produtos eram para consumo próprio, mas não apresentaram documentos que permitissem o transporte internacional. A carga foi descoberta pela PF por meio de um aparelho de raio-x. Eles foram presos pela prática de contrabando, crimes ambientais e ainda receberam multas. E uma cena tem chamado a atenção nas redes sociais. Criminosos disfarçados de Papais Noéis foram flagrados arrombando uma loja. Uma câmera de monitoramento gravou a cena. O estabelecimento fica na cidade de Cláudio, em Minas Gerais. Os 2 bandidos, também mascarados, primeiro observaram a vitrine e depois arrombaram a loja de eletrônicos. Eles levaram mais de 30 celulares, dentre outros itens. Os vizinhos ouviram um barulho e chamaram a polícia. Os Noéis do crime ainda não foram localizados e a polícia investiga o caso. E uma pesquisa feita pelo Banco Central, divulgada na quarta-feira, revelou que a maioria dos brasileiros usa mais o Pix do que o dinheiro em espécie como forma de pagamento. Segundo o Banco Central, o Pix é usado por mais de 76% da população como a principal forma de pagamento. Além disso, a ferramenta é usada com maior frequência por 46% dos brasileiros. Em segundo lugar, o levantamento mostrou que 70% da população usa com bastante frequência o cartão de débito para pagar as contas. Já o dinheiro em espécie apareceu em último lugar, com quase 69%. E para terminar minha participação, a gente vai falar sobre a fabricação do queijo Minas. Ela virou patrimônio cultural da Unesco. Confira. A produção do queijo Minas artesanal se tornou patrimônio cultural imaterial da humanidade. O reconhecimento foi feito na quarta-feira em Assunção, no Paraguai, pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco. Esse é o primeiro produto da cultura alimentar brasileira a receber o título pela agência da ONU. A produção do queijo Minas artesanal é feita com leite cru e segue processos tradicionais de produção. A forma de fazer o queijo é toda manual e, para preservar o sabor, não utiliza nenhum processo mecânico. O preparo já é reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil desde 2008. O queijo Minas artesanal é um símbolo da identidade cultural mineira e representa uma tradição de mais de 200 anos, que contribui para o desenvolvimento econômico e social do Estado. Confira agora a cotação da moeda americana frente ao real. A seguir, na Califórnia, homem fere crianças e tira a própria vida em escola. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. As linguiças cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família.
Um terremoto de magnitude de 7,0 sacudiu uma grande área do norte da Califórnia na manhã desta quinta-feira. Mais de 5 milhões de pessoas ao longo da costa oeste dos Estados Unidos chegaram a receber um breve alerta de tsunami. De acordo com o Serviço Geológico, o sismo aconteceu em uma pequena cidade, cerca de 400 quilômetros de São Francisco. Não houve relatos de feridos ou grandes danos. E ainda na Califórnia, a polícia investiga um tiroteio em uma escola de jardim de infância. 2 crianças foram gravemente feridas por um atirador. A polícia da Califórnia tenta descobrir o que teria motivado um homem a atirar em crianças e depois tirar a própria vida. As vítimas têm 5 e 6 anos de idade e ficaram gravemente feridas. As imagens de testemunhas oculares mostram a intensa movimentação de veículos de emergência na escola de jardim de infância Father River, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O fato aconteceu em Palermo, por volta de 1 da tarde, quarta-feira. E, de acordo com a polícia, um homem atirou nas 2 crianças e depois nele próprio. Em entrevista coletiva, o xerife do condado disse que o estado de saúde dos meninos é considerado extremamente crítico. Eles receberam cuidados em um centro de trauma. O tiroteio ocorreu a cerca de 90 quilômetros ao norte de Sacramento. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.